Sim, e ela também viu, ela também achou que ele forçou. Ela viu que eu não queria ficar, ele ficava me encoxando e segurando a minha cabeça, tentando beijar a minha boca. Cara, deixa ele me cantar, deixa eu me chamar de gostosa. Para mim, era até uma vantagem, uma pessoa maldosa me cantar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu trouxe para vocês uma novidade sobre o caso Márcio Mellen, que está tramitando aí na Justiça desde 2020, até então estava em segredo de justiça. Temos uma grande vitória para uma das partes deste processo, que está fazendo aniversário aí de 5 anos já na Justiça, mas agora temos um desfecho para um dos pontos desse processo. Mas antes de eu continuar contando este caso, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele comentário. O comentário é super importante aqui para o engajamento do vídeo, deixar 1, 2, 3 comentários. Também compartilhe o meu vídeo nas suas redes, me marca por lá. Eu adoro conhecê-los. Também me siga na rede social de fotos, está aqui na tela, lá eu tenho contato mais direto com vocês. E é isso, bora pro caso de hoje. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o arquivamento de um procedimento investigatório criminal que apurava uma denúncia de 4 mulheres contra o Márcio Mellen. Para quem não sabe, ele é ex-diretor de humor da TV Globo e ele estava sendo investigado pelo crime de violência psicológica contra elas, neste processo específico. Para quem acompanhou somente através da mídia, sabe que essa bomba caiu aí no ouvido de todos através de uma matéria da revista Piauí, publicada em dezembro de 2020. Porém, nessa altura, nos bastidores ali da Rede Globo, já tinha muita coisa acontecendo. O Márcio Mellen era o diretor do núcleo de humor desde 2018 e aí em 2019 a Dani Calabresa queria lançar um programa inspirado no Furo MTV que ela apresentava com o Bento Ribeiro. Ela fez essa sugestão para o Márcio Mellen e o programa seria lançado com o nome Fora de Hora. Porém, o Márcio Mellen decidiu que seria apresentado apenas pela Dani Calabresa, sem o Bento Ribeiro. E isso a desagradou muito. Tudo isso foi motivo de muitas discussões entre eles. E logo em seguida, algum tempo depois, assim, alguns dias depois, a Dani Calabresa o acusou de assédio moral para o Departamento de Desenvolvimento Artístico de dentro da TV Globo. Até então ela fez uma denúncia apenas dentro da Globo, ela não foi para nenhuma delegacia. Alguns dias depois, ela voltou ao mesmo departamento e o acusou de assédio sexual, e com apoio de mais 2 atrizes e uma autora da Globo. Em janeiro de 2020, uma investigação interna começou a ocorrer ali na TV Globo. A chefe do Departamento de Desenvolvimento Artístico trocou e-mails com o responsável pelo compliance, falando que o problema da Dani Calabresa, na verdade, parecia ser instabilidade emocional decorrente de frustrações no trabalho, e da parte do Márcio Mellen tudo parecia decorrer de um problema de gestão. Então foi concluído que ali não tinha nenhuma questão de assédio. Foi falado também que a Dani Calabresa não pretendia prestar queixa formal contra o Márcio Mellen, e a partir desse momento foi recomendado o arquivamento da investigação interna da Globo, isso por falta de provas dos assédios. Enquanto isso acontecia, as atrizes que estão hoje acusando o Márcio Mellen criaram um grupo de WhatsApp para elas relatarem casos de assédio que teriam sofrido do Márcio Mellen. E depois disso tudo, em agosto de 2020, o Márcio Mellen acabou sendo demitido. Porém, ele não foi demitido por justa causa, ele foi demitido com todos os seus direitos garantidos e também com uma carta de agradecimento pelo seu trabalho durante os anos em que esteve na TV Globo. Até então não tinha nenhum processo na justiça. E aí em dezembro de 2020 saiu a matéria bombástica ali da revista Piauí com todas as acusações contra o Márcio Mellen. Porém, conforme eu falei, até então nada tinha ido para a justiça. As acusações estavam sendo feitas apenas nos veículos de comunicação. E aí o próprio Márcio Mellen interpelou a Dani Calabresa extrajudicialmente e pediu que ela confirmasse ou negasse essas acusações publicadas na revista Piauí. Porém, ela se calou, ela não respondeu a essa interpelação. Ele então entrou com uma ação de calúnia e difamação contra a Dani Calabresa e contra a revista Piauí e exigiu da atriz R$200 mil de indenização. Então quem foi para a justiça primeiro foi o Márcio Mellen. E claro que toda a mídia estava ao lado da Dani Calabresa depois que tudo veio ao conhecimento do público, e todos estavam contra o Márcio Mellen. Ele tinha poucas formas de se defender publicamente, porque toda a mídia estava a favor da Dani Calabresa. Ela conseguia falar em grandes jornais, ele não.
E uma forma que ele encontrou de se comunicar com o público, dar o lado dele da história, foi fazer um canal no YouTube e usar o seu Instagram para publicar todas as provas que ele tinha contra essas mulheres que estavam o acusando. Ele mostrou todas aquelas conversas com a Dani Calabresa, com Verônica Debon, onde a própria Dani Calabresa fala que mostrou um nude para ele sem ele pedir, mostrou que a Verônica Debon era apaixonada pelo Márcio Smelling e ele terminou um relacionamento com ela. E aí, para o público, o jogo virou. Mostrou que, na verdade, tinha muitas inconsistências na história das acusadoras. Com tudo isso exposto na mídia, ficou bem claro o plano arquitetado por esse grupo de mulheres para destruir o Márcio Smelling. Inicialmente, elas fizeram todas as denúncias usando apenas veículos de comunicação. Quem foi à justiça primeiro pedir que provassem o que estava sendo alegado foi o próprio Márcio Smelling. Então, aparentemente, supostamente, o objetivo das acusadoras era apenas destruir a carreira do Márcio Smelling. Elas não queriam ir para a justiça, elas queriam destruir a carreira dele, e elas conseguiram. E esse processo virou um verdadeiro circo quando foi para a justiça, porque, por exemplo, a Débora Lan, que foi apresentada no inquérito como uma das vítimas, durante o seu depoimento perante o juiz, ela alegou que não era uma vítima, e sim apenas uma testemunha. E aparentemente o que aconteceu ali foi que a advogada de defesa das acusadoras, a Maíra Cota, colocou a Débora Lan como vítima sem o consentimento dela. Depois disso, a Débora Lan e a Suzy Pires decidiram deixar o grupo de mulheres que acusavam o Márcio Smelling e ambas afirmaram jamais ter sofrido assédio por parte dele. A Suzy Pires e a Débora Lan nunca sofreram assédio, elas iriam ser apenas testemunhas no processo, porém, sem avisá-las antes, a advogada de defesa, Maíra Cota, colocou as duas como vítimas do Márcio Smelling. E tudo isso, toda essa confusão ficou exposta perante o juiz. Foi assim, uma vergonha. Inclusive, esses trechos da audiência tá público aí para quem quiser ver. Eu até coloquei esses trechos no primeiro vídeo que eu fiz sobre o caso Márcio Smelling. Em agosto de 2023, ele acabou se tornando réu por assédio sexual contra 3 supostas vítimas, a Carol Portes, a Georgiana Góes e uma outra funcionária que pediu para ter a sua intimidade preservada, e a Dani Calabresa não está entre essas 3 vítimas. A investigação que tinha a Dani Calabresa e também outras 5 mulheres como vítimas acabou sendo arquivado em razão da prescrição punitiva dos fatos, ou seja, qualquer ação criminosa já tinha prescrito nesta altura. A ex-promotora Gabriela Mansur foi a primeira a colher depoimentos das mulheres que acusaram o Márcio Smelling, e ela remeteu os depoimentos dessas mulheres para a delegacia da mulher, e ela quem estabeleceu uma medida protetiva proibindo o Márcio Smelling de se aproximar das supostas vítimas. Para quem não se lembra, a Gabriela Mansur hoje não é mais promotora e atualmente ela é advogada da Cíntia Chagas, que acusa ali o Lucas Bove de violência doméstica. E a Gabriela Mansur sempre se colocou como uma justiceira a favor das mulheres, uma feminista que luta pela causa das mulheres. E ela quem abriu esse inquérito aí de assédio contra o Márcio Smelling. E a última notícia é que o Ministério Público do Rio de Janeiro deu uma vitória ao Márcio Smelling nos últimos dias, porque havia sido aberto também um procedimento investigatório criminal para apurar se os 132 vídeos postados por ele em suas redes sociais, onde ele se defendia das acusações dessas mulheres, poderia ser uma forma de violência psicológica contra elas. Então, sim, elas o acusaram publicamente, exaustivamente. O Márcio Smelling perdeu o seu emprego na Globo por causa disso, foi taxado como assediador para o Brasil inteiro, e elas não queriam que ele sequer pudesse se defender das acusações em suas próprias redes sociais. Expor todas as contradições delas na mídia, todas as provas que ele tinha contra elas, elas alegaram que era uma forma de violência psicológica. O objetivo desse procedimento era investigar se as postagens do Márcio Smelling sobre o caso continham comentários públicos constrangedores e desqualificadores das vítimas e testemunhas, desencadeando assim contra elas manifestações de ódio nas redes sociais. Porém, a promotora Fabiola Loves concluiu que o Márcio Smelling fez as postagens apenas para se defender e que ele estava sim no direito dele.
No pedido de arquivamento acatado pela Justiça, ela destacou um laudo assinado por 4 peritas do Ministério Público que se debruçaram ali sobre os vídeos e, segundo a promotora, a análise técnica apontou que o discurso do grupo de mulheres acusadoras é sugestivo de combinação, apresentando ainda muitas contradições. Então, para a promotora ficou claro que elas haviam combinado a versão que elas estavam apresentando para a Justiça. Ela disse também que o laudo técnico, que analisou também as oitivas das supostas vítimas, salienta que todas mencionam estar sofrendo de ansiedade, insônia, depressão, vergonha e que foram prejudicadas na vida profissional, assim como também mantém o mesmo discurso e comportamento. E tudo isso seria sugestivo de um direcionamento orientado. Então elas estariam sendo orientadas a agir dessa forma, ou seja, elas estavam combinando suas versões e o que alegar. Já a defesa das atrizes afirmou que não vai se manifestar, mas antes disso, os advogados Maíra Cota e Davi Tangerino, que hoje representam essas mulheres, elencaram uma série de ações e denúncias contra o Márcio Smelling e afirmaram que as vítimas iriam prevalecer também neste último caso. Em seu desfecho, a promotora Fabiola Loves também disse que a cronologia das publicações do Márcio Smelling deixa claro que o investigado somente passou a se manifestar sobre as acusações de assédio sexual depois de ter sido citado em várias matérias e entrevistas, sendo praticamente condenado nessas entrevistas. E tem entrevistas que a própria advogada das acusadoras, Maíra Cota, falou sobre o caso. Segundo a promotora, abre aspas, se as supostas vítimas se valeram reiteradamente da exposição do caso nas redes sociais e na mídia para apresentar suas versões dos fatos, nada mais equitativo que se garanta àquele que foi citado nas postagens as mesmas formas para se defender, dentro de um juízo de proporcionalidade, fecha aspas. Ela também ressaltou que as postagens do Márcio Smelling têm cunho defensivo e de interesse legítimo, visando rebater as acusações, e que ele diz ter feito as postagens porque não tinha espaço na mídia para se defender. Então, o Márcio Smelling ele teve que recorrer às suas próprias redes para conseguir apresentar sua versão dos fatos, porque perante a mídia ele já estava sendo condenado. Ela ainda ressaltou que o discurso do Smelling é defensivo, indignado, contestatório e que se manteve durante 3 anos absolutamente retilíneo, ou seja, ele manteve a mesma postura, manteve os mesmos argumentos desde o início das manifestações e também a mesma coerência. Já a versão das acusadoras, né, pessoal, sempre apresentaram contradições, nunca foi um discurso muito claro. E sim, conforme eu falei, as acusadoras do Márcio Smelling se utilizaram de todas as formas de mídia social, jornal online, redes sociais, de fãs também, para acusar o Márcio Smelling de assédio. E quando ele veio a público para dar o seu lado da história, elas queriam que ele fosse condenado por isso na justiça. Elas passaram a alegar que elas estavam sendo atacadas por ele, que ele estava fazendo com que elas recebessem mensagens de ódio nas redes sociais, mas talvez essas mensagens que elas tenham recebido seja reflexo das próprias atitudes que elas tiveram durante todo o processo. E com isso, o Márcio Smelling teve mais uma vitória na justiça, porém ele ainda é um réu de assédio sexual e esse processo ainda está tramitando. Quando sair novidades sobre este último processo de assédio, eu trago aqui para vocês também. Deixa aqui nos comentários se você está acompanhando este caso do Márcio Smelling. Eu tenho mais alguns vídeos aqui sobre ele, se você quiser dar uma olhada. Tá tudo na linha do tempo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.